Olá pessoal, tudo bem? Estão se cuidando? Estão em casa? Espero que sim. Estão aproveitando as aulas, conversando com as professoras das escolas, mandando recados. Continuem enviando todas as mensagens que vocês puderem, nós estaremos sempre aqui colocando para vocês, e de modo que vocês vão estar se vendo aqui e compartilhando este momento conosco. É importante que a gente tenha essa troca com vocês, certo? Então, eu sou o professor Juliano e nessa aula nós vamos ter um encontro novamente sobre geografia. Estamos encaminhando aqui para a aula 3 já de geografia. Vamos fazer uma breve revisão sobre aquilo que a gente conversou no último encontro? Então, a gente discutiu um pouco na última aula sobre essa definição, o espaço geográfico é composto por um espaço dentro do outro. Lembram que eu havia trazido essa ilustração? O que essa imagem representa, hein, pessoal? Olhem, e tem uma esfera maior, e dentro dessa esfera nós temos esferas um pouco menores, com a cor verde, a maior com a cor amarela. Dentro das esferas verdes existem esferas azuis. Em uma esfera ali tem outras esferas vermelhas, e isso tudo representa o quê? Essa noção, essa exata noção de que um espaço está sempre dentro de um outro espaço. E também percebam os limites entre um espaço e outro, não é mesmo? Isso tudo a gente conversou na aula anterior. Continuando lá, a casa está dentro do bairro, certo? O bairro está dentro da cidade. Vejam, tem uma ilustração de uma casa, a casa é pequena, não é mesmo? Essa casa é um limite, né? Eu tenho um limite de espaço. Lembram que eu até havia exemplificado para vocês onde que está o limite entre a sua casa e a casa do vizinho, e vocês puderam verificar a separação. Mesmo que a casa não tenha muro, existe um limite entre um espaço e o outro, não é mesmo? Depois, temos lá também a noção de um espaço maior. A casa, ela está dentro de um espaço que é o bairro. Essa soma de ruas que formam as quadras, elas indicam um espaço que nós comumente chamamos de bairro, não é mesmo? Depois, os vários bairros que existem na nossa cidade são chamados de... Eles compõem, na verdade, o que nós chamamos de cidade, não é mesmo? Além disso, também conversamos na última aula sobre a cidade está dentro do estado. O estado está dentro do país. Vejam ali os mapas com essas representações. Vejam o mapa da nossa cidade, a cidade de Curitiba. Temos ali o nosso estado, Paraná. Temos o Brasil. Falamos também no mapa onde que está o Paraná, aqui na região sul. Tudo isso foi conversado na aula anterior, certo? Ali, pessoal, eu trouxe um mapa que nós não vimos na aula anterior, mas serve para nos dar uma certa noção de algo que foi discutido. A cidade se divide em zona rural e urbana. O que significam esses termos? Pensem lá, pessoal. O que seria a zona urbana? A zona urbana são os espaços onde se concentram os comércios, as indústrias, as moradias. Já a zona rural é um espaço bem diferente, onde as pessoas podem usar o espaço para plantações, criações de animais. É bem diferente essa noção de espaço. Eu não separei aqui um mapa de Curitiba, pois a nossa cidade se diferencia um pouco em relação a esta situação. Por quê? Porque Curitiba é uma cidade extremamente urbana. Os nossos bairros estão ocupados por áreas onde as pessoas residem, elas vivem nesses bairros, elas também podem ter relações, esses bairros podem ter situações de relações comerciais. A gente vai falar mais de bairros, de regiões industriais da cidade, mais à frente. Mas, enfim, Curitiba é um espaço diferente. Então, ela não tem essa zona que nós conhecemos como zona rural.
Por isso eu separei ali São José dos Pinhais. Vejam, ali em amarelo está a zona urbana, a área onde as pessoas residem, moram, há uma grande concentração de casas. Ali com a cor verde eu tenho toda a zona rural. Vejam como a zona rural é muito maior nesse outro município. Interessante, não é mesmo? Ali, gente, continuando. A zona urbana da cidade se divide em bairros. Olha ali um mapa, pessoal. O mapa da cidade de Curitiba. Quantos bairros? A nossa cidade tem mais de 70 bairros. Eu acredito que tenha entre 70 e 80 bairros aqui em Curitiba. Então, olha, todas essas linhas são as divisões dos bairros. Conseguiram perceber? Então, agora a gente vai encaminhar para o início da nossa aula de hoje. Vejam, nessa terceira aula de geografia vamos falar sobre elementos do bairro, os pontos de referência da cidade e vamos também fazer umas leituras de croquis, que são desenhos, representações muito próximas desses mapas que nós conhecemos, certo? Vamos continuar. Na cidade, os bairros são organizados em quadras. Dentro destas quadras estão as ruas. As ruas recebem nomes. E as construções, casas, comércios, escolas, hospitais, elas são numeradas, essas construções. Isso vocês sabem, não é? A rua de vocês tem um nome. A casa de vocês tem um número. Então, é isso que está sendo dito aqui. Exatamente essa relação. Continuando, o centro de Curitiba é um espaço composto por diversas quadras. E o que seriam essas quadras? Vocês sabem, as quadras são são as somas das ruas, né, gente? Quando a gente tem ali um conjunto de ruas, eu tenho as quadras, certo? A gente vai continuar falando um pouco sobre isso a partir desse croquis aqui. Lembram que eu falei? A gente vai fazer uma leitura de croquis. Nós estamos fazendo uma leitura. Isso aqui é um croquis. Quando eu estou visualizando essa representação, eu estou fazendo uma leitura, certo? Então, ali eu tenho um croquis do centro de Curitiba, do centro da nossa cidade. Vejam quantas quadras existem no centro de Curitiba. Essa linha vermelha é a linha que divide o centro dos demais bairros, certo? Então, pessoal, vamos praticar? Olhem só, o primeiro exercício aqui, ele traz o seguinte questionamento. Quantas quadras separam a Praça Santos Andrade da Praça Osório? Vejam, eu até coloquei ali duas ilustrações com as duas ilustrações dessas praças. Ali a Praça Osório e a Praça Santos Andrade. O croquis, que é esse desenho, essa representação, serve para que nós possamos fazer essa localização. Então, vamos começar ali a fazer a contagem. Olhem lá, saindo da Praça Santos Andrade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadras. Então, 7 quadras separam essas duas praças, certo, pessoal? 7 quadras. Continuando, vamos lá. Quantas quadras separam a Praça Rui Barbosa da Rua 15 de Novembro? Agora, vejam que são locais diferentes, uma imagem no mesmo croquis. Só que agora nós temos que pensar o seguinte. Eu tenho aqui a praça embaixo, bem abaixo ali do visor de vocês, Praça Rui Barbosa. Um pouco mais acima aqui, com esse destaque em vermelho, eu tenho lá a Rua 15 de Novembro. Vejam, saindo da Praça Rui Barbosa, eu tenho 1, 2, 3 quadras. Então, existem 3 quadras separando esses dois locais. Perceberam? Conseguiram identificar também, principalmente, a função dessa representação, que é o croquis? Vamos continuar.
A gente agora vai falar sobre o que são os pontos de referência. Eu tenho certeza que vocês fazem uso dessa informação cotidianamente. Vamos ver a definição. O ponto de referência é um elemento geográfico. Ele deve conter características que diferenciem os demais elementos de um lugar para que seja facilmente identificado. Então, vejam, um ponto de referência serve para facilitar a identificação de um elemento, de um espaço da cidade. Olhem só, eu separei um ponto de referência comum da nossa cidade. Tenho certeza que vocês conseguem reconhecer pela imagem. As pessoas da nossa cidade têm a Catedral, na Praça Tiradentes, como um ponto de referência do centro de Curitiba. Depois, aqui eu tenho um outro ponto de referência. No Pinheirinho, o quartel é um importante ponto de referência. Quem mora aí no Pinheirinho, tenho certeza que muitos de vocês moram nessa região, conhecem esse ponto, esse espaço da cidade. No bairro Boqueirão, a Praça dos Menonitas é um ponto de referência. Então, lógico, quem mora no Boqueirão conhece esse espaço e, logicamente, quando mora próximo a ele, pode dar essa referência, esse local como um ponto, um elemento de referência, certo? O Detran, no bairro Tarumã, é um ponto de referência, certo? Assim como os demais, o Detran é um lugar reconhecido e conhecido por todos os habitantes da cidade, ali a maioria das pessoas conhece. Então, ele serve como um referencial. Contudo, os outros lugares também podem ser considerados como ponto de referência. Pensem ali, olha o que vocês estão vendo. Eu tenho uma casa amarela, eu tenho um posto de gasolina, um posto de saúde, que a gente chama de postinho, né? Unidade de saúde. Vejam, esses elementos também são pontos de referência, só que não são reconhecidos por grande parte dos moradores da cidade. Você, na sua rua, se tiver uma casa amarela na sua rua, você vai usar a casa amarela como ponto de referência. Se você mora próximo a um posto de gasolina, você usará este ponto de referência. Assim como a pessoa que morar perto de uma unidade de saúde pode usar esse espaço como um ponto de referência, certo? Mesmo não sendo conhecido na cidade toda. Eu estou falando de um posto de gasolina específico, de uma casa amarela específica, ok? Continuando, eu trouxe mais 2 questionamentos aqui e depois a gente vai pensar um pouco sobre eles. Você acha que os pontos de referência são importantes para nos orientarmos no espaço? Será que os pontos de referência eles são realmente importantes? Ou eu consigo me comportar tranquilamente dentro do espaço urbano sem fazer nenhum tipo de alusão a esses pontos? O outro questionamento. Já os utilizou alguma vez para indicar um lugar? Em que situação? Será que vocês já usaram dessas informações para se localizar? Eu trouxe agora um exemplo. Se vocês agora estão se questionando e não resolveram essas 2 questões, tenho certeza que a partir desse exemplo vocês vão entender como essas informações são necessárias no nosso dia a dia. Vejam, olhem lá o exemplo. Temos 2 pessoas conversando ao telefone, uma atendente e uma outra pessoa. E uma conversa, um diálogo entre essas 2 pessoas. Vamos lá? O professor vai ler. Pizzaria Sabor Especial, boa noite. Boa noite, eu gostaria de fazer um pedido, uma pizza grande de calabresa? Certo, qual é o seu endereço? Rua Romeu Bach, número 227, no Boqueirão. Algum ponto de referência? Ah, sim, fica ao lado do posto de saúde. Perceberam?
Isso não é uma... Esta situação não é uma ação extremamente cotidiana em que nós normalmente somos questionados sobre um ponto de referência? Vejam, de um lado, a personagem, né, dessa senhora ligando e pedindo, fazendo um ato simples ao telefone, pedir uma pizza. Do outro lado, a atendente. Por que será que a atendente fez esse questionamento? Ela questionou para facilitar o momento da entrega. Ou seja, a partir do momento que essa senhora informou que ela mora ao lado de um posto de saúde, vai ser muito mais fácil chegar a este local. Entendem? Vejam, é lógico que o endereço estava completo. Rua Romeu Bach, no Boqueirão. Ótimo. Se ela passou o número, né, que era do número 227. Com essas informações, é possível chegar no local. Só que o elemento que vem depois desses que foram passados, que é o ponto de referência, vai contribuir com a entrega dessa pizza, certo? Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício. Nós vamos identificar um ponto de referência. Para isso, vamos analisar o centro de Curitiba, que eu acredito que muitos de vocês devam conhecer. Vamos lá. Prestem atenção nessa imagem. Percebam que aqui temos uma coluna, né, vertical. Vertical significa em pé, né? E temos uma linha horizontal. Normalmente a gente fala deitada, né? Uma linha deitada. Então, na linha vertical temos as letras A, B, C, D, E, F, G. Na coluna vertical. Na linha horizontal temos 1, 2, 3, 4, 5. Esses elementos nos ajudam a localizar dentro do espaço as informações, os locais que podem ser questionados, que precisamos encontrar. Então eu coloquei alguns pontos da cidade ali e nós vamos pensar em localizá-los a partir dessas letras, dessa relação entre letras e números, que vão formar essas quadrículas. Como o caderno de matemática de vocês não tem aqueles quadrinhos, então, aqueles quadrinhos são chamados de quadrículas. Então, olhem lá, nós temos, então, vários quadrinhos, só que eles não aparecem. Percebam que eu coloquei aqui essas setas para nos ajudar, mas elas não estavam na imagem anterior, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu quero que vocês escrevam. Para isso, eu vou dar um tempo. Eu vou dar 5 minutos para vocês copiarem essa tabela, ok?
Ok? Copiaram a tabela? Então, viram ali que nessa tabela existem alguns nomes de espaços da nossa cidade. Passeio Público, Praça Tiradentes, Praça Santos Andrade, Praça Osório. E nas duas colunas que eu tenho ao lado, temos lá linha e coluna. Nesses espaços, vocês vão preencher com as informações que vocês estão encontrando, certo? Olhem lá. Aqui eu tenho a imagem que vocês já tinham visto anteriormente. Eu quero saber em que linha e em qual coluna está o passeio público. A gente vai lá para a tabela e vai preencher. Vejam, eu vou ajudar vocês. Com aquelas setas, vocês vão ter mais facilidade agora de localizar. Em que linha que está o passeio público? Para onde que está apontando a seta? Para a linha C. E para qual coluna? Para a coluna 4. Então, nós podemos preencher o primeiro elemento ali daquela tabela. O passeio público está na linha C e na coluna 4. Vamos lá? Continuando. Vocês já sabem que o próximo questionamento é: onde está, naquela representação, a Praça Tiradentes? A Praça Tiradentes está circulada ali, ó, bem ao centro da imagem. Olhem, ela está mais próxima de qual linha, mais próxima de qual coluna? Estão pensando aí? Vou ajudar. Olhem lá. Eu tenho a Praça Tiradentes na linha E e na coluna 3. Então, agora vocês podem formular a resposta na tabela. Certo? Praça Tiradentes na linha E e na coluna 3. Vou voltar para vocês olharem. Na linha E e na coluna 3. Ok? Continuando, vocês já sabem qual é o próximo questionamento. Praça Santos Andrade. Então, essa outra praça da cidade vai estar localizada onde ali naquele croquis? Olhem lá, Praça Santos Andrade está circulada aqui. Será que a Praça Santos Andrade está em qual linha, ó? Vejam. E em qual coluna, pessoal? Conseguiram perceber? Conseguiram visualizar? A Praça Santos Andrade, então, está na linha E e na coluna 4. Linha E e coluna 4. Vejam lá. Podem ir anotando. O último local, o último elemento que está sendo solicitado para você localizar é a Praça Osório. Vamos lá. Praça Osório está circulada. Vejam onde que está a Praça Osório ali. Onde será que ela está localizada? Está bem perto ali de uma letra, né?
Vamos lá. Então, a Praça Osório está localizada na linha G e na coluna 2, certo? Ali vocês conseguem completar, então, essa tabela que vocês copiaram. Eu vou dar agora 1 minuto para quem ainda não conseguiu copiar, conseguir poder concluir a cópia da tabela e a resolução, certo? Eu separei aqui um exercício de escrita para que nós possamos aprimorar a nossa escrita, a escrita das palavras. Separei algumas palavras que nós usamos durante essa aula. Vejam lá. Olhem o enunciado do exercício. Agora, vamos formar palavras usando cedilha, S, 2 S's. Vejam, existem 4 espaços ali para serem completados. E existem 3 palavras. Vejam que a primeira palavra começa com pra e termina com a letra A. O que será? Que letra que seria possível ser usada naquele primeiro espaço? Depois eu tenho uma segunda palavra que começa com E e termina com passo. O que poderia ser, que letra eu poderia usar naquele intervalo ali? Na terceira e última palavra eu tenho uma palavra que começa lá com pá e termina com eio. Eu gostaria que vocês agora ficassem 4 minutinhos, copiassem em 4 minutos este exercício. E, se possível, se já puder ir completando, daqui a pouco a gente vai fazer a resolução, certo?
Ok? Conseguiram copiar? Então vamos fazer a resolução. Olhem lá, pessoal. A primeira palavra, falamos muito desse elemento. Praça. Olhem lá, eu completo com cedilha. A segunda palavra, espaço. Percebam que os sons são muito parecidos dessas letras. A terceira palavra, passeio. Vejam, nós usamos 3 palavras aqui diferentes, todas têm um som muito parecido. O som é do S, mas se escrevem de maneiras diferentes. Essas 3 palavras vão servir como de certa maneira, como dica para a resolução do exercício que eu vou propor para vocês fazerem em casa. Então eu gostaria que vocês copiassem o enunciado. Continue usando cedilha, S, 2 S. E forme outras palavras. Vejam, eu repeti as palavras que nós usamos agora no exercício anterior. Praça, espaço e passeio. Só que agora eu tenho imagens para ajudar. Vocês não vão ter as imagens na hora que estiverem resolvendo em casa, mas ali vocês podem pelo menos copiar a palavra. Vejam, eu tenho uma imagem que representa a palavra que está escrita aqui embaixo. Tenho uma imagem que representa a palavra que está escrita aqui embaixo. Tenho a imagem e a palavra que está escrita aqui embaixo. Vejam que elas têm alguma semelhança. Por exemplo, praça, né? Ela é escrita com cedilha. Então, uma delas vai ser escrita com cedilha, com esse C que nós conhecemos, com aquele rabinho embaixo ali que vocês popularmente devem falar. Espaço. A outra palavra, uma delas, provavelmente vai ter essa sílaba aí, es. E a última, talvez tenha a ver com também essa ideia de passeio, né? De passar. Vejam só, dei algumas dicas. Então vocês podem terminar de copiar. Mais 2 minutos para vocês terminarem de copiar, certo?
Então, pessoal, eu espero que vocês continuem em casa se cuidando e no nosso próximo encontro eu vou fazer a resolução desse exercício que ficou para casa. Se cuidem, até lá!